Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Welcome to another broadcast of Life for All Institute. Tema geral, Gênesis, o princípio. General subject, Genesis, the beginning. Mensagem 31, Abraão em Gerar e o nascimento de Isaque. Message 31, Abraham and Gerar and the birth of Isaac. Leitura da Bíblia, Gênesis capítulo 20, versículos de 1 a 18 e capítulo 21, versículo de 1 a 34. Scripture reading, Genesis 20, verses 1 to 18, and chapter 21, verses 1 to 34. Graças ao Senhor, nós estamos, através da história da vida de Abraão, trazendo muitas lições para cada um de nós. Thank the Lord, through the story of Abraham's life, we've been learning many lessons. E nós acompanhamos na última mensagem a história da vida de Ló, sobrinho de Abraão. And in the last message, we followed the story of Lot, Abraham's nephew. Ló, ele tinha tudo para permanecer na bênção de Deus. Lot had everything to remain in God's blessings. Quando Abraão estava em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, When Abraham was in Ur of the Chaldeans in Mesopotamia, o Deus da glória apareceu a ele e lhe disse para sair da sua terra e da sua parentela. the God of glory appeared to him and told him to leave his land and his family. E da casa de seu pai. No entanto, ele saiu, juntamente com seu pai e também com seu sobrinho Ló, até a cidade de Harã. And he should also leave the house of his parent, but he left with his father and also with his nephew Lot to Haran. Para quem não conhece a geografia, a Mesopotâmia fica na região do Iraque de hoje. For those who are not familiar with geography, Mesopotamia is where Iraq is located. E Ur dos Caldeus fica no sul do Iraque. And Ur of the Chaldeans is located in the southern part of Iraq. Aí ele se mudou até Harã, já é norte de Mesopotâmia, já perto da região onde fica a Turquia de hoje. Then he moved to the northern part of Mesopotamia, where Turkish is located today. E daí Deus, quando seu pai Harã morreu, e Deus seu pai Tera morreu, não é isso? Ele se mudou para a terra de Canaã. So Terah, he passed away, and then Abraham moved to the land of Canaan. É isso, né? Deixa eu ver, é isso. Quando Tera, morreu, e com a idade de 75 anos, Abraão foi até a terra de Canaã. So Terah passed away, and when Abraham was, when he was 105 years, and then Terah died in Haran. E Abraão tinha 75 anos. And Abraham was 75 years old. Ele saiu de Harã e chegou até a terra de Canaã. So he moved from Haran and arrived in the land of Canaan. Eu já falei várias vezes sobre isso. Assim que ele chegou em Siquém, ele esteve entre dois montes, o Monte Gerizim e Monte Ebal. And when he arrived, I spoke about that many times. When he arrived in Shechem, he was before two mountains, Gerizim and Ebal. Monte de Gerizim representa Monte da benção e o Monte Ebal representa a Monte da maldição. And Gerizim represents the blessing, whereas Ebal represents cursing. Se o povo de Israel, antes de entrar na terra boa de Canaã, Deus lhes levaram até no meio desses dois montes. And
the people of Israel, before getting into the land of Canaan, God brought them before these two mountains. Deus disse para eles fazerem uma escolha, ou eles escolheriam a bênção de Deus, ou escolheriam a maldição de Deus. And God told them to make a choice. They should choose the blessing or cursing. Se eles escolherem ouvir a palavra do Senhor e guardar a sua palavra, eles estariam escolhendo a vida, a bênção. If they had chosen the word and keeping the word, they would have chosen the blessing. Mas se eles deixarem a palavra de Deus, abandonarem o caminho do Senhor, eles estariam escolhendo o caminho da maldição e da morte. But if they had abandoned the way of the Lord, the word, they would have chosen death and cursing. Então foi nesse lugar que Siquém, onde Abraão passou, também teve que fazer essa escolha. So in this same place, Shechem, where Abraham went through, he had to make this choice. E qual escolha você faz hoje? And which choice are you making today? Você quer escolher hoje a vida ou a morte? Do you want to choose life or death? Se você está disposto a escolher a vida, você escolheu ouvir atentamente a palavra do Senhor e a guardar. If you're willing to choose life, you chose to listen to the word of the Lord attentively and to keep it. Se você não escolher ouvir a palavra de Deus atentamente, e você estaria escolhendo a maldição e a morte. If you do not choose to listen to the word attentively, you will be choosing death and cursing. E assim Abraão desceu ainda mais de Siquém, foi até onde ele esteve entre Betel e Ai. And then Abraham went further south, and he was before Bethel and Ai. Armou a sua tenda, né, ao oriente de Betel, e ficando Betel ao oriente, e Betel ao ocidente e Ai ao oriente. And he pitched his tent with Bethel on the west and Ai on the east. Então depois de lá ele desceu ao Egito. And after that he went down to Egypt. Porque havia fome naquela terra de Canaã. Because there was hunger on the land. E no Egito Deus o abençoou e lhe fez um homem muito rico. And God blessed him in Egypt and made him a very rich man. E Ló estava com o seu tio. And Lot was with his uncle. Não era para Abraão levar Ló junto. Abraham was not supposed to bring Lot with him. Mas provavelmente Abraão não tinha onde deixar o seu sobrinho Ló e acabou levando junto. But most likely he did not have anyone to leave Lot behind. E acabou que Ló também enriqueceu por estar ao lado de Abraão. And Lot ended up becoming rich by being close to Abraham. Mas Ló tinha outro coração. But Lot had a different heart. O coração de Abraão era um coração coração puro de busca ao Deus verdadeiro e servir ao Deus verdadeiro. Abraham's heart was a pure heart of seeking the true God and serving the true God. Ele não tinha ambição para suas intenções particulares. He had no ambitions for his personal interests. O dia que ele encontrou Deus da glória, ele entregou a sua vida toda para ele e só queria servi-lo. The day he found the God of glory, he gave his whole life to him and he wanted to serve him. Mas o seu sobrinho Ló não, quando enriqueceu-se por estar junto de Abraão, a sua ambição subiu à cabeça. But his nephew Lot wasn't like that. His ambition grew inside of him. Ele tinha outro projeto de vida. He had a different project for his life. Ele queria enriquecer-se muito e queria buscar status social e até poder. He wanted to become rich. He wanted to have a position among society and even power. São duas direções opostas. These are two different directions, Então, opposite directions. Abraão disse, então, não dá para nós
continuarmos juntos, vamos nos separar. So Abraham told him, we cannot no longer stay together. Let's separate from Ló each other. escolheu a Campina de Jordão, era uma planície bonita, cheia de pastagem, né? Ele achou que ali ele poderia enriquecer-se com seu gado, com seu rebanho. So Lot chose the plain of Jordan, a beautiful place, and he thought that he could become rich with his herd and flocks over there. E naquela planície representando uma vida fácil, e ali estava a cidade pecaminosa de Sodoma. And that plain represents an easy life, but over there was a sinful city of Sodom. E Ló encontrou aquilo que ele buscava, e ele acabou como se fosse um fazendeiro que tinha uma região muito grande para pastagem e para criar seus animais, mas ele também queria colocar sua família na cidade de Sodoma para o conforto da cidade. And Lot, he found what he was looking for. Over there, like a farmer, he had a land, a plain to have his herd, and also a city to have his family. E assim ele acabou alcançando status naquela cidade, acabou se tornando um homem importante de autoridade na cidade de Sodoma. And over there, he achieved a social status on that city, and also achieved a position of authority in Sodom. No entanto, chegou até Deus a informação de extremo pecado na cidade de Sodoma. Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra. However, the situation of sin, extreme situation, came up to the Lord, and he wanted to destroy that city. E Deus ainda honrava Abraão, e Abraão avisou Abraão sobre essa destruição, e Abraão intercedeu por Ló. But God honored Abraham and told him, announced him this situation of destruction of Sodom. E os dois anjos foram tirar Ló da cidade. And the two angels went over there to rescue Lot, take him out of the city, Para que a família de Ló não fosse destruída juntamente com Sodoma e Gomorra. so that his family would not have been destroyed with Sodom and Gomorrah. Mas Ló ainda amava aquela cidade, amava sua vida social, seu status, né, daquela cidade. But they loved that city, their social status in that city. E os dois anjos tiveram que puxá-lo para sair logo da cidade, e a sua mulher ainda enamorava a vida daquela cidade, olhou para trás e virou uma estátua de sal. But these two angels had to grab him and take him out of the city. But his wife she was in love with that city and looked back. E aí os dois anjos puxaram Ló juntamente com as duas filhas e indicaram para fugirem para as montanhas. And the two angels they pressed Lot and pulled him out of the city and told him to go to the mountains. Ló não era tão obediente à palavra de Deus quanto Abraão. Ele teve suas opiniões. Não dá tempo de ir para a cidade, vou me refugiar a uma cidade menor chamada Zoar. But Lot wasn't so obedient to the word of God as Abraham, so he had his opinion to go to a city of Zoar. Acabou indo para essa cidade pequena e veio a grande destruição com fogo e enxofre, e destruiu as duas cidades e todas o povoado vizinhas. So he went to this small city, and then fire and brimstone came and destroyed the two cities and the surrounding areas, surrounding cities. E o povo daquela pequena cidade acabou tendo ódio de Ló por causa daquela grande destruição, e Ló teve que fugir de Zoar e foi parar numa caverna nas montanhas. But the people from Zoar, they had hatred towards Lot because of the destruction, so they had to flee to the mountains. E no fim, a família de Ló ficou totalmente destruída. And at the end, Lot's family was completely destroyed. E gerou ainda com os dois filhos com uma relação incestuosa com as duas filhas. And he begot two children in an incestuous relationship with his two daughters. Ele gerou então as duas descendências que são os moabitas e os amonitas. And he begot
the Moabites and the Ammonites. A vida familiar dele virou totalmente em cinzas, em ruínas. His family life turned into ashes and ruin. É uma grande advertência para todos nós. This is a big warning for all of us. Primeiramente, eu falei para os nossos jovens, nossos adolescentes, quando chegasse a idade de 17, 18 anos, está na hora é momento em que se preocupa muito com o futuro. First of all, I told our teenagers when they come to the 17-year-old age, they are concerned about the future. E começam nessa insegurança procurar conselhos com muitas pessoas e esses conselhos podem confundir muito a cabeça. And they feel insecure and they start talking for guidance. A melhor coisa é ficar perto de Abraão. But the best thing is to be close to Abraham. A sua segurança está andar perto de quem está na presença de Deus. Your safety is to be close of those who are in God's presence. Quem está andando na presença de Deus tem a bênção de Deus. He who is walking in God's presence has the blessing of God. Deus não lhe promete céu azul, né, mar calmo a todo o tempo. God does not promise you blue skies and a steady sea. Mas você ainda vai ter suas intempéries na vida. You will have some storms in your life. Mas pode ter certeza que a bênção de Deus acompanhará você. But you can be assured that the blessing of God will follow you. E você, na caminhada insegura, né, você não sabe para onde ir, pode ter certeza que Deus te guiará. And you might be feeling insecure, but you can be assured that God will guide you. Por isso, queridos, mas essa palavra não é só para os jovens. But this word is not only for the young ones. Para todos nós. It is for all of us. A melhor segurança para nós, irmãos, está perto de Abraão, andar perto da palavra de Deus. The safest thing for us, saints, is to be close to Abraham, close to the Word of God. Está perto da presença do Senhor. It is to be close to God, to the Lord's presence. Vamos amar o Senhor de todo o nosso coração. Let's love the Lord with all of our heart. E amar a palavra de Deus com maior simplicidade. And to love His Word with simplicity. E pode ter certeza que Deus te abençoará. And you can be assured that the Lord will bless you. Então, depois dessa história, eu acho muito importante nós tirarmos lições da história e da vida de Ló. After looking at this story, the story of Lot, I think it's very important to extract lessons from Nós this story. chegamos a Gênesis capítulo 20. We arrive now in Genesis chapter 21. E capítulo 20, de repente, fala que Abraão partiu dali para a terra de Neguebe. And chapter Capítulo 20, 20, versículo chapter 20, verse 1 says, And Abraham journeyed from there to the south. Quando aconteceu a destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão estava em Hebrom. When the destruction of Sodom and Gomorrah happened, Abraham was in Hebron. Já pouco mais ao sul de onde ele estava entre Betel e Ai. A little further south where he was between Bethel and Ai. E Hebrom significa comunhão. And Hebron means fellowship. Ele vivia em comunhão com Deus. He lived in fellowship with God. Não há melhor coisa do que viver em comunhão com Deus. There is no better thing than to live in fellowship with God. O Senhor te guia na comunhão. The Lord guides you in O fellowship. Senhor fala com você. He speaks to you. Ele dá direção para He você. gives direction to E you. todas as coisas fluem. And everything flows. Mas ele deixou Hebrom e desceu para a terra de Neguebe. Neguebe fica bem mais ao sul. But he left Hebron and went to the Negeb, which is farther south. Neguebe fica bem ao sul de Israel, onde vocês já ouviram falar das torrentes no Neguebe. Negeb is in the south of Israel, and you heard about the currents. É que em Israel chove muito pouco. Because in Israel, it rains only, not so much. Ali a terra era muito seca, quase desértica.
and the land is very dry, almost like a wilderness. Mas quando vem a temporada de chuva, é uma temporada curta. But the season, the rainy season, is a short season. E toda aquela água desce pelo vale do Rio do Jordão. And all that water goes down through the valley of the river, the Jordan E River. todas as águas da montanha também descem para a parte mais baixa. And the waters from the mountain, they go down to the lowest area. Vocês podem procurar no Google as torrentes de Negueb, vocês vão ver que é uma terra árida, seca e quando chega nesse momento de chuva, de repente vem uma torrente que se você não sair de lá, você vai ser arrastado, você morre. Então vem uma torrente muito grande repentinamente. And you can Google it, the waters of Negeb, that when they come very strongly. And if you are there, they're gonna carry you away. Então Negueb fica bem ao sul, já em direção indo para o Egito. And Negeb is further south towards Egypt. Então vou ler aqui o que eu preparei aqui, ó. I'm going to read what I Aí prepared. ele foi para Gerar. Onde fica Gerar? And he went to Gerar. Gerar Where is localiza-se ao sul da terra dos filisteus. It is located at the southern part of the land of the Philistines. Ao sul da área mais tarde demarcada como Israel, a ponto mais ao sul de Israel. It is the area, the further south area of the land which eventually became Israel. Ao deixar Hebron, que espiritualmente representa comunhão, ou seja, Abraão deixou a presença de Deus, uma base correta para ter comunhão com Deus. So as he left Hebron, which is spiritually represents fellowship, in other words, Abraham left the presence of God. A consequência foi repetir os mesmos erros de quando esteve no Egito. He left the basis of having a proper fellowship with God, and the consequence was similar to the mistakes he made in Egypt. Devemos lembrar que ainda vivemos na velha criação sob a influência constante do velho homem. We must keep in mind that we still live in the old creation under the influence of the old man. Facilmente usamos a nossa capacidade carnal para escaparmos de situações difíceis. In other words, we easily use the capacity of our flesh to escape difficult situations. Quando deixamos de ser governados por Deus por meio de sua palavra. When we are no longer governed by God through His Word. O que aconteceu? Vamos ler do versículo 2 para frente, aí nós vamos entender. What did happen? We're going to read from verse 2 moving forward. Disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Now Abraham said of Sarah, his wife, she is my sister. And Abimelech, king of Gerar, sent and took Sarah. Quer dizer, Abraão já fez isso quando foi para o Egito. You know, Abraham did the same thing when he went to Egypt. Diga, Sara, diga para as pessoas que você não é minha esposa, você é minha irmã. Sarah, tell everyone that you are my sister. Porque você é muito bonita. Então alguém vai tomar você, vai me matar por ser marido e vai tomar você por esposa. Because you're so beautiful, someone will kill me and take you as his wife. Então diga que você é minha irmã. So tell everyone that you are my sister. E não é uma mentira total. Ela realmente era a irmã dele. And that wasn't completely a lie, because she was indeed his sister. Mas na verdade era a mulher dele. But she was his wife. Então no Egito, Deus, mesmo através de um erro, mas por causa do coração correto de Abraão, Deus o abençoou ainda, o enriqueceu. But in Egypt, even though he made a mistake, because he had a proper heart, God blessed him and he became rich. Aqui ele fez a mesma coisa em Gerar. And here he made the same thing in Gerar. Rei de Gerar era Abimeleque. And the king of Gerar was Abimelech. Era um rei no meio do povo filisteu. And he was a king among the Philistines. Versículo 3. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido.
But God came to Abimelech in a dream by night and said to him, Indeed, you are a dead man because of the woman whom you have taken, for she is a man's wife. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído. But Abimelech had not come near her. Por isso disse, Senhor, matarás até uma nação inocente? And he said, Lord, will you slay a righteous nation also? Irmãos, nós até estava comentando com os irmãos, esse versículo que fala assim, Abimeleque ainda não a havia possuído, é muito importante. Brothers and sisters, I was talking to the brothers about this. This verse saying that Abimelech was not near to Sarah is very important. Não sei se vocês perceberam que esse capítulo 20 vem depois do 19, né? E 18, onde Deus acabou de prometer que Sara, daqui a um ano, iria ter um filho. Ou não? Vocês se lembram disso ou não? I'm not sure if you realize that this chapter 20 is right after 18 and 19 when God had just promised that Sarah would have a son. Se imagina se não tivesse essa explicação no versículo de que o rei Abimeleque não havia possuído, poderia-se haver especulação de que Isaac fosse o filho de Abimeleque. Vocês estão entendendo? Think about that. If this verse had not explained that Abimelech had not come near to Sarah, people could question that whether Isaac was Abraham's son. Por isso que a Bíblia é muito cuidadosa, né? That's why the Bible is very careful. Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã, e ela também me disse, ele é meu irmão, com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Did he not say to me, she is my sister, and she herself said, he's my brother. In the integrity of my heart and innocence of my hands, I have done this. Respondeu-lhe Deus em sonho, bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso, daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. And God said to him in a dream, Yes, I know that you did this in the integrity of your heart, for I also withheld you from sinning against me, therefore I did not let you touch her. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta. Now, therefore, restore the man's wife, for he is a prophet. E intercederá por ti e viverás. And he will pray for you, and you shall live. Se, porém, não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo o que é teu. But if you do not restore her, know that you shall surely die, you and all who are yours. Irmãos, é interessante, Deus falou para Abimeleque, Abraão é um profeta. Brothers and sisters, this is very interesting. God told Abimelech that Abraham was a prophet. É a primeira menção da Bíblia dizendo que um homem é um profeta de Deus. This is the first time the Bible mentions that a man is a prophet of God. Por isso, irmãos, como é importante aquela aparição de Deus, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. That's why, brothers and sisters, that it was so important when God appeared to Abraham and told him, I am the Almighty God, walk in my presence and be blameless. Mesmo que Abraão tenha falhado nesse assunto, né, e não ter seguido a direção do Senhor corretamente. Even though Abraham had failed in this matter, not following the Lord properly. Mas Deus ainda afirmou que Abraão era o profeta. But still God said that Abraham was a prophet. Ele foi o primeiro homem que Deus designou como profeta, como porta-voz de Deus. He was the first one designated as a prophet, as a speaker for God. Isso estabelece um princípio de que quando um homem anda na presença de Deus, ouve com fé a palavra de Deus,
acaba se identificando com Deus e torna-se o seu porta-voz. That establishes a principle that when the man walks in God's presence and he hears His word with faith, he ends up being identified with God and becomes His speaker. Como é importante vocês fazerem a imersão da palavra. How important it is for you to do immersion in the Word. Vocês terem comunhão com Deus em cima do que o Senhor fala com você. For you to have fellowship with the Lord, with what He speaks with you. E andando na presença de Deus, você acaba se identificando com Deus. And walking in the presence of God, you end up identifying yourself with God. Um colportor que frutifica é um colportor que anda na presença de Deus. A fruitful colporteur is a colporteur who walks in the presence of God. Um irmão ou uma irmã que realmente, dá fruto é quando anda na presença de Deus, inculcando a sua palavra no coração. A brother or sister who bears fruit is someone who walks in the presence of God, inculcating His word in his heart. E isso faz com que a palavra que entra em você faz você se identificar com Deus, se identificar com Cristo. In other words, the word that comes inside of you causes you to identify yourself with Christ. Você está tão saturado da palavra viva de Deus em você. You're so saturated with the living word inside of you. Quando você fala, é Deus falando por você. When you speak, it is God speaking through you. E quando Deus fala por você, não torna você um profeta? And when God speaks through you, doesn't that cause you to become a prophet? Deus quer usar vocês, cada um de vocês, como um profeta. God wants to use each one of you as a prophet. Por isso é necessário, irmão, nós entrarmos com seriedade e com diligência na palavra de Deus. That's why, saints, it is so necessary for us to enter into the Word of God. Assim nós nos unimos a Cristo através da palavra de Deus. Then we unite ourselves with Christ through the Word of God. Quando você vai na rua e fala para uma pessoa, posso orar por você? When you go to the streets and you ask a person, can I pray for you? E milagres acontecem. Then miracles happen. Quando você faz uma oração em cima da imersão, When you make a prayer using immersion usando o falar de Deus fresco, and you use the fresh speaking of God, porque você está tão cheio dessa palavra. you're so filled with this word. Quando você abre a boca, é Deus falando. When you open your mouth, it's God speaking. Aí milagre acontece com a pessoa. Then miracles will happen to that person. E de repente a pessoa chora. And then all of a sudden the person will weep. Você não sabe por quê, And you do not know why. mas Deus falou com essa pessoa. But God spoke to that person. E aquela pessoa, milagres acontecem. And miracles happen. Então, daí uma das funções do profeta é interceder pelas pessoas. So one of the functions of a prophet is to make intercession for people. Eu não sei se posso falar isso, posso ou não posso falar da experiência do... Posso falar da experiência do I'm not sure if I can Jefferson? mention Posso falar, não? Jefferson's experience. Can I Hã? talk about that? Um colega dele, ele foi orar pelas pessoas, fazer comportagem, He prayed for a co-worker, a friend, e o colega dele falou, doing co-parting. eu preciso da sua oração, porque no meu trabalho eu estou precisando de um veículo maior. And his friend said, I need your prayer because I need a larger vehicle for my work, my E job. se o Senhor me der um veículo maior, eu vou doar o meu veículo para a obra do Senhor. And he said, if the Lord gives me a larger vehicle, I'm going to offer my car, my van to the Lord's work. E o irmão Jeff orou por ele. And Jefferson prayed for him.
Mas Jefferson não sabe que ele, na verdade, é um profeta de Deus. But Jefferson didn't realize that he was indeed a prophet of God. E a função de um profeta é interceder pelas pessoas. And the function of a prophet is to make intercession for people. E Deus ouvia essa intercessão. And God heard that intercession. E deu um carro maior para seu colega. And gave his friend a larger vehicle. E esse colega ofertou o carro dele para uso da obra. Está aqui. And his co-worker offered his van to the work. It's right here. Nós não estamos falando de coisas que nós não experimentamos. We're not speaking about things that we do not experience. Nós, se andamos com Deus, If we walk with God, nós somos profeta de Deus. we are his prophets. Quando nós saímos às ruas e oramos pelas pessoas, a nossa intercessão tem peso. When we go out to the streets and we pray for people, our intercession has a weight. Deus ouve a nossa oração. And God listens to our prayer. Então, assim como, quando Deus estava para destruir Sodoma, Deus revelou, vamos dar uma olhada, em Gênesis 8, Just like when God was about to destroy Sodom, God, he Verse- revealed in Genesis 18, versículo 16, Let's take a tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. verse 16, Then the men rose from there and looked towards Sodom, and Abraham went with them to send them on the way. Disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer? And the Lord said, Shall I hide from Abraham what I am doing? Uma pessoa que anda com Deus, Deus revela o seu coração para você. A person who walks with God, God will reveal his heart to you. Tudo que ele está para fazer, primeiramente ele revela para você. Everything he wants to do, first of all, he will reveal that to you. E Abraão orou, intercedeu por Ló, And Abraham prayed, he made intercession for Lot, dizendo para Deus, Senhor, e se tivesse, se tivesse 50, é isso, 50 justos, é isso? and he said, Se Lord, tivesse 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade? if they had 50 righteous person, are you going to destroy the city? Ele foi descendo o sarrafo, o nível até 10. Se tivesse 10 justos, And he lowered the level up down to 10 righteous person. Deus não, se tiver 10 justos na cidade de Sodoma, também não destruirei a cidade. And God told him, if there were 10 righteous person, I would not destroy Sodom. Abraão parou de interceder porque sabe que ele não tem nem 10 justos na cidade de Sodoma. Then Abraham stopped interceding because he knew that they had not even 10 righteous person there. Mas pela sua intercessão, Ló foi salvo. But by his intercession, Lot was saved. Vocês se lembram? Eu vou mostrar para vocês em Jeremias capítulo 14, I'm going to show you in Jeremiah chapter 14. mostrar para vocês como um profeta do Senhor deve interceder pelas pessoas. I'm going to show you how a prophet of the Lord should intercede for people. 14, eu vou ler rapidamente de versículo 1 para frente, tá bom? Palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Verse 1, the word of the Lord that came to Jeremiah concerning the droughts. Ainda chorando Judá, as suas portas estão abandonadas e de luto, e curvam até o chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. Judah mourns and her gates languish. They mourn for the land, and the cry of Jerusalem has gone up. Os seus poderosos enviam os criados a buscar água, e se vão às cisternas e não acham água. The nobles have sent their lads for water. They went to the cisterns and found no water. Voltam com seus cântaros vazios, decepcionados e confusos, cobrem a cabeça. They returned with their vessels empty. They were ashamed and confounded and covered their heads. Porque o povo de Judá fez coisa ruim contra o Senhor. Because the people of Judah made what wrong towards the Lord. Então aí, versículo 7,
Jeremias começa a orar pelo Senhor, pelo povo. Then verse 7, Jeremiah started praying for the people. Aí Jeremias diz: posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram contra ti contra ti pecamos. O Lord, though our iniquities testify against us, do it for your name's sake, for our backslidings are many, we have sinned against you. Eu quero mostrar para vocês que o profeta de Deus tem a função de interceder pelo povo de Deus. I want to show you that the prophet of God has the function of interceding for the people. Mas o pecado de Judá era tão grave que Deus não ouviu a intercessão de Jeremias. But the sin of Judah was so serious that he could not listen to Jeremiah's intercession. Versículo 11: disse-me ainda o Senhor, não rogues por esse povo para o bem dele. Verse 11, then the Lord said to me, do not pray for these people for their good. Porque quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. When they fast, I will not hear their cry. Aí pela segunda vez, versículo 13, intercede novamente Jeremias. For the second time, in verse 13, Jeremiah is interceding again. Então disse eu, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem, não vereis espada, não tereis fome, mas vos dareis verdadeira paz nesse lugar. Then I said, Lord God, behold, the prophets say to them, you shall not see the sword, nor shall you have famine, but I will give you assured peace in this place. Aqui está falando de falsos profetas. This portion is talking about false prophets. Disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei, visão falsa, adivinhação, vaidade e um engano seu íntimo são eles o que eles vos profetizam. And the Lord said to me, the prophets prophesy lies in my name. I have not sent them, commanded them, nor spoken to them. They prophesy to you a false vision, divination, a worthless thing, and the deceit of their heart. Não vai atrás de falsos profetas. Do not go after false prophets. A intercessão deles não vai funcionar. E eles falam mentiras. Their intercession is not going to work and they say lies. E pela terceira vez, versículo 19, né, intercede novamente, né, a Jeremias por eles. And for the third time in verse 19, Jeremiah is interceding again for them. O Senhor falou, não vou ouvir. And the Lord told him, I'm not going to listen to No you. capítulo 15, versículo 10. Chapter 15, verse 10. Ai de mim, minha mãe, pois me desse à luz homem de rixa e homem de contendas para toda a terra. Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim. Como usura, todavia cada um deles me amaldiçoa. Woe is me, my mother, that you have borne me, a man of strife and a man of contention, to the whole earth. I have neither lent for interest, nor have men lent to me for interest. Every one of them curses me. Quer dizer, Jeremias, nunca fiz mal para esse povo, agora esse povo todo me odeia. In other words, Jeremiah never made anything wrong Me for the people. Now amaldiçoa. they hate him. Me They are amaldiçoa, cursing him. só porque eu profetizo a verdade. Just because I'm prophesying truth. Por isso, versículo 15 diz assim, Tu, ó Senhor, sabes, lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores, não me deixe ser arrebatado por causa da tua longanimidade, sabe que por amor de ti tenho sofrido afrontas. Versículo 15. Verse 15, O Lord, you know, remember me and visit me and take vengeance for me, O my persecutors. In your enduring patience, do not take me away. Know that for your sake I have suffered rebuke. Aí o versículo 16, irmão, um versículo importante. And now verse 16 is an important verse. Achadas as tuas palavras, logo as comi. Your words were found and I ate them. As tuas palavras foram gozo e alegria para o coração.
And your word was to me the joy and rejoicing of my heart. Pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. For I am called by your name, O Lord God of hosts. Essa é a vida de um profeta. This is the life of a prophet. Ele se alimenta da palavra do He Senhor. feeds on the word of the Lord. Ele come as palavras do Senhor. He eats the words of the Lord. A alegria deles é a palavra do Senhor. His joy is the word of the Lord. É gozo e alegria para o coração. It is joy and rejoice of the heart. E pelo nome do Senhor eles são chamados. And for the name of the Lord they are called. Porque de tanto eles fazerem imersão na palavra, eles são identificados com Cristo, Why? com o Senhor. Because by doing immersion in the word, they are identified with Christ. Quando você abre a boca, Deus está falando por você. When you open up your mouth, God is speaking through you. Olha como é importante. Look at how important this is. 1 João capítulo 1, João mostra como é importante a palavra da vida. 1 John chapter 1, John shows us how important the word of life is. Que diz o quê? 1 João, What does it say? capítulo 1, versículo 1. 1 John chapter 1 verse 1. Ora, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito à palavra da vida. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled, concerning the word of life. A palavra que sai da boca de Deus é a palavra da vida. The word that comes out of the mouth of God is the word of life. E a palavra da vida introduz você para a comunhão da vida. And the word of life brings you into the fellowship of life. E a comunhão da vida que você tem não é com qualquer coisa. And the fellowship of life which you have is not with anything. A comunhão da vida é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. The fellowship of life is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Está no versículo 3. This is in verse 3. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. That which we have seen and heard, we declare to you, that you also may have fellowship with us. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. And truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Você quer ser um profeta de Deus? Do you want to be a prophet of God? Então ame a palavra de Deus, Therefore love the Word of God, porque é a palavra da vida because it is the Word of life, e que te introduz a comunhão da vida. which brings you into the fellowship of E a life. comunhão da vida não é com ninguém mais senão o próprio Deus, com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. And the fellowship of life is with anyone but with God and with His Son, Jesus O que Christ. torna você um verdadeiro profeta de Deus quando você fala com alguém na rua. Which causes you to be a true prophet of God when we speak with someone on the streets. E 1 João capítulo 4, In 1 John chapter 4, versículo 4. verse 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. And you are of God, little children, and have overcome them, because he who is in you is greater than he who is in the world. Esses falsos profetas, eles procedem no mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve, gosta deles. These false prophets, they come from the world, and they speak they listen to what they say. Mas nós não somos falsos profetas. But we are not false prophets. Nós somos de Deus. We are of God. Vocês que estão no CEAP, And you who are in GPC, vocês que estão nas equipes de comportores, you are as part of the co-porters team. vocês não são falsos profetas. You are not false prophets. Vocês são de Deus. You are of God. E aquele que conhece a Deus nos ouve. And he who knows God hears him. Aquele que conhece a Deus
ouve os apóstolos. He who knows God listens to the apostles. Aquele que não é da parte de Deus não ouve os apóstolos. And he who is not from God does not hear the apostles. Nisso conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. And by this we know the spirit of truth and the spirit of error. E a palavra de Deus, irmãos, produz amor entre nós. And the word of God, saints, produces love among us. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone who loves is born of God and knows God. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. He who does not love does not know God, for God is love. Portanto, irmãos, se nós não estamos na comunhão da vida, na palavra, através da palavra da vida, Therefore, saints, if we are not in the fellowship of life through the word of life, o nosso relacionamento com as pessoas, irmãos, é cheio de intrigas, cheio de problemas, é ou não é? our relationships with people will be full of problems. Mas que se eu estou mergulhado na palavra da vida, But if I am immersed myself in the word of life, na comunhão da vida, e comunhão é com Deus e com seu Filho Jesus Cristo, and in this fellowship of life which is with God and His Son Jesus Christ, o resultado dessa comunhão, irmãos, é o amor produzido em mim. the result of this fellowship is love produced in me. Se a sua vida é cheia de intrigas, If your life is full of problems and fights, se a sua vida é cheia de problemas, ressentimentos e mágoas com um com outro, if your life is full of resentment and problems between among other people, falta-lhe a comunhão da vida. you lack the fellowship of life. E a comunhão da vida vem pela palavra da vida. And the fellowship of life comes through the word of life. Vocês que estão todos os dias trabalhando a palavra de Deus, certamente o amor de Deus encheu o coração de vocês. You who are working with the word of life, certainly the love of God filled your heart. Vocês vão às ruas pregar o evangelho do reino porque vocês amam as pessoas. You go to the streets to preach the gospel of the kingdom because you love people. Vocês amam ao Senhor. You love the Lord. E você que realmente tem essa realidade, And you who truly have this reality. vamos lá para 1 João 5, Let's go to 1 John 5, versículo 13. verse 13. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. These things I have written to you who believe in the name of the Son of God. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Who believe in the name of the Son of God. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Then you may know that you have eternal life, and that you may continue to believe in the name of the Son of God. Não sei se vocês estão entendendo para onde eu estou levando vocês. I'm not sure if you understand where I'm bringing you. Se vocês estão todo o tempo fazendo a imersão da palavra, If you are at all times doing immersion in the Word, vocês estão todo dia em contato com a palavra da vida, every day you are in touch with the Word of life, e todo o tempo você está em comunhão com Deus e com seu Filho Jesus Cristo, and every time you are in fellowship with God and with His Son, Jesus Christ, o amor é gerado no seu coração. then love is produced in your heart. E você é tão com Deus, tão identificado com Deus, And you become so one with God, so identified with God. você tem a confiança de que aquilo que você faz pela vontade de Deus. You have then the confidence that what you do according to God's will. Então, nesse estado, tudo que você pedir é o que Deus induz você a pedir. Therefore, in that state, everything that you ask for is God asking through you. Então vou ler de novo o versículo 14. E esta é a confiança que temos para com Ele. I'm going to read again verse 14. Now this is the confidence that we have in Him.
que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. That if we ask anything according to his will, he hears us. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, And if we know that he hears us, whatever we ask, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. we know that we have the petitions that we have asked of him. Vocês entenderam como um profeta, a sua oração Deus ouve? Do you understand that? How the Lord listens to a prayer of a prophet Na rua, on the streets. posso orar por você? Can I pray for you? Quando você ora And when you pray, nesse estado, in that state, that condition, você tem a confiança que Deus ouve você. you have the confidence that the Lord hears you. E a pessoa terá resposta, And the person will have an answer porque você é um profeta de Deus. because you are a prophet of God. Abraão orou por Abimeleque. Abraham prayed for Abimelech. Aí o que aconteceu? Vamos voltar lá. What did happen? Let's go back there. Abraão orou, intercedeu. Abraham prayed, he O interceded. que aconteceu? What happened? Aqui, ó. Onde está? Where is that? Versículo 8. Verse 8. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas, e os homens ficaram muito atemorizados. So Abimelech rose early in the morning, called all his servants, and told all these things in their hearing, and the men were very much afraid. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: Que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer? And Abimelech called Abraham and said to him, What have you done to us? How have I offended you that you have brought on me and on my kingdom a great sin? You have done... Disse mais Abimeleque a Abraão: Que estavas pensando para fazeres tal coisa? Then Abimelech said to Abraham, What did you have in view that you have done this thing? Respondeu Abraão: Eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. And Abraham said, Because I thought, surely the fear of God is not in this place, and they will kill me on account of my wife. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. But indeed, she is truly my sister. She is the daughter of my father, but not the daughter of my mother, and she became my wife. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela: Este favor me farás, em todo lugar em que entrarmos, dirá a meu respeito, ele é meu irmão. And it came to pass when God caused me to wander from my father's house, that I said to her, This is your kindness that you should do for me. In every place, wherever we go, say of me, he is my brother. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois e servas e os deu a Abraão, e lhe restituiu a Sara sua mulher. Then Abimelech took sheep, oxen, and male and female servants, and gave them to Abraham, and he restored Sarah, his wife, to him. Disse Abimeleque: A minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. And Abimelech said, See, my land is before you, dwell where it pleases you. Vou dar uma parada aqui. I'm going to stop here. Olha a importância desse momento. Look at how important this moment is. Deus prometeu a terra de Canaã para Abraão. God had promised the land of Canaan to Abraham. Mas até então ele só peregrinou como estrangeiros. But up to that point, he was wandering as a foreigner. Ele era um nômade, He was a wanderer. vivia em tendas He was dwelling in tents. e tinha muito gado, muito rebanho. He had many cattle, a herd, Tinha que mudar a sua tenda de um lugar para outro. and he had to move his tent from one place to another. Passou por Siquém, veio ficar no Cavalhais de Manre. He passed through Shechem and went to the Terebinth of Mamre, Entre Betel e Ai. between Bethel and Ai. Aí foi para Hebron, Then he went to Hebron. desceu para Egito, He went down to Egypt. voltou para Hebron, He came voltou back para to cá. Hebron. Aí foi
agora foi mais ao sul, morar em terra de Gerar. And he went further south and dwell in the land of Gerar. Não sei se vocês perceberam, ele era um nômade, não tinha lugar para ficar. I'm not sure if you realize he was wandering. He had no place to stay. Vai para cá, vem para cá, vai para lá, não é isso? He goes there, he goes over there, he goes here. No Egito, o Senhor enriqueceu ele. And in Egypt, God made him become rich. Agora que em Gerar, ele ganhou um lugar para permanência. But in Gerar, he gained a place to stay. Vocês perceberam ou não? Do you realize that? Por causa do que aconteceu com a Sara, com a mulher dele, Abimeleque lhe deve um favor. Because of what happened to Sarah, Abimelech, he had to make him a favor. Abimeleque não só lhe deu ovelhas e bois, servos e servas a Abraão, e lhe restituiu Sara. Abimelech not only gave him sheep, oxen, male and female servants, but also restored Sarah to him. Mas olha a importância desse versículo 15. A minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. But look at the importance of this verse 15. See, my land is before you, dwell where it pleases you. Porque até esse momento ninguém falou isso para Abraão. Ó, fica aqui à vontade, fica aqui à vontade. Ninguém deu isso, essa autorização para ele. Up until this point, no one had said that to Abraham. My land is here, dwell whatever you want. Mas agora em Gerar foi dada essa permissão para ele ficar. But now in Gerar, he was allowed to do that. E a Sara disse: dei 1000 ciclos de prata a teu irmão, será isto por compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos está justificada. Then to Sarah he said, behold, I have given your brother 1,000 pieces of silver. Indeed, this vindicates you before all who are with you and before everybody. Thus she was rebuked. Olha o poder da intercessão de um profeta. Look at the power of a prophet's intercession. E orando a Abraão, sarou Deus a Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas puderam ter filhos. So Abraham prayed to God, and God healed Abimelech, his wife, and his female servants. Then they bore children. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. For the Lord had closed up all the wombs of the house of Abimelech because of Sarah, Abraham's wife. Na sua passagem por Egito, Abraão virou um homem muito rico. When he went down to Egypt, Abraham became a very rich person. Na sua passagem por Gerar, ele ganhou uma permanência. As he passed through Gerar, he gained a dwelling place. E podia escolher a melhor terra que quisesse. And he could have chosen the best land he could choose. Por isso, irmãos, melhor coisa é viver na presença de Deus. Therefore, saints, the best thing is to live in God's presence. Deus cuida de você. God takes care of you. Deus dá o melhor para você. God gives you the best. Se você está inseguro do seu futuro, if you are insecure about your future, não saia da presença de Deus. Do not take yourself away from God's presence. Ele cuida de você. He takes care of you. Agora vamos entrar no capítulo 21. Now let's enter into chapter 21. Nascimento de Isaac. The birth of Isaac. Visitou o Senhor a Sara. And the Lord visited Sarah. Como lhe disseram, e o Senhor cumpriu o que ele havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice e no tempo determinado de que Deus lhe falara. As he had said, and the Lord did for Sarah as he had spoken. For Sarah conceived and bore Abraham a son in his old age at the set time of which God had spoken to him. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. And Abraham called the name of his son, who was born to him, whom Sarah bore to him, Isaac. Isaque. Isaac. O que significa Isaac? Quem sabe? What is the meaning of Isaac? Hein? Ele ri. He laughed. É.
Então, vamos lá. Em todas as promessas feitas por Deus a Abraão, envolvia a promessa da terra de Canaã e a descendência. Okay, in all the promises that God made to Abraham, they all involve the land and the descendant. E a palavra descendência é interessante, está sempre no singular. And the word used for descendant is in singular. Em hebraico, essa palavra descendência é zera. In Hebrew, this word for descendant is zera. Em grego é sperma, And in Greek is sperma, que significa semente. which means seed, E sempre foi usada no singular. and which has always been used in singular. Por isso, em Gálatas 3,16, Paulo revela que as promessas, querem ler de novo? That's why Paul reveals in Galatians Que as promessas foram feitas não a muitos descendentes. that the promises Vamos lá, were vamos lá. made not to many descendants. Let's go there. Por amor a alguns, né? Vamos lá, versículo 16. Let's Gálatas go there. 3,16. Galatians 3:16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Now to Abraham and his seed were the promises made. A palavra descendente aqui é semente. The word for descendant in Portuguese here is seed. E não diz e aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. He does not say, and to seeds as of many, but as of one, and to your seed, who is Christ. Então a semente de Abraão é Cristo. Therefore, the seed of Abraham is Christ. E o mesmo quando o homem caiu em Gênesis 3, vocês se lembram que Deus também pregou o evangelho para Eva. And even when man fell in Genesis 3, do you remember when God preached the gospel to Eve? Quando Deus castigou a serpente e disse à serpente: porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. And when God, he punished the serpent, and he said that he would put enmity between the seed of the serpent and the seed of the woman. A descendência aqui é tudo semente. And the descendant here is all using the word seed. Então, porém inimizade entre a descendência da serpente e a semente da mulher. Semente da mulher. And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed, the seed of the woman. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Por isso, irmãos, Deus deu a semente, Cristo é a semente de Abraão e é a semente da mulher. That's why, saints, Christ is the seed of Abraham, and he's also the seed of the woman. E quando, 2 Samuel 7, versículo 12, And in 2 Samuel 12, 7, verse 12. versículo 12, como diz: Verse 12, what does it say? quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. When your days are fulfilled and you rest with your fathers, I will set up your seed after you, who will come from your body, and I will establish his kingdom. Esse edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. He shall build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. I will be his father, and he shall be my son.
Versículo 16, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, e teu trono será estabelecido para sempre. Verse 16, and your house and your kingdom shall be established forever before you. Your throne shall be established forever. Aqui refere-se a Cristo. And this portion refers to Christ. Então, como eu disse, Isaac significa o quê? Significa ele ri. And what did I say? Isaac means that he laughs. É muito interessante. Isaac, né, foi dado o nome de que ele ri. This is very interesting. He was given a name that he is the one who's laughing. Porque quando no capítulo 17 Deus anunciou, né, no versículo 15, né, disse também Deus a Abraão, a Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara. Because in chapter 17, verse 15, it says, Then God said to Abraham, As for Sarai, your wife, you shall not call her name Sarai, but Sarah shall be her name. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. And I will bless her, and also give you a son by her. Then I will bless her, and she shall be a mother of nations. Kings of peoples shall be from her. A mãe de nações, não é só a nação de Israel. Irmãos, refere-se a nós, a igreja. A mother of nations, not only the nation of Israel, it refers to us, the Mas church. presta atenção no versículo 17. Então se prostrou Abraão rosto em terra e se riu. Pay attention to verse 17. Then Abraham fell on his face and laughed. Disse consigo, a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos? And said in his heart, Shall a child be born to a man who is 100 years old? And shall Sarah, who is 90 years old, bear a child? Porque isso seria humanamente impossível, né? Because E também em Gênesis 8, mesma coisa. Because that was humanly impossible. In Genesis 18 was the 18, same. versículo 9. 18:9. Diz o quê? Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, ela está aí na tenda. Then they said to him, Where is Sarah, your wife? So he said, Here in the tent. Aí então vou pular já para o versículo 11. Abrão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. We're going to skip to verse 11. Now Abraham and Sarah were old, well advanced in age, and Sarah had passed the age of childbearing. Versículo 12. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo. Therefore, verse 12, therefore Sarah laughed within herself. Ela riu-se. She laughed within E dizendo herself. consigo mesma, depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Saying, After I have grown old, shall I have pleasure, my Lord being old also? Né? E agora, Right? versículo, capítulo 21, com o nascimento de Isaac, por isso então ela deu o nome, né? Aqui, versículo, vamos lá, Chapter 21, with the birth of Isaac. versículo 4, Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando esse era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Verse 4, Then Abraham circumcised his son Isaac when he was 8 days old, as God had commanded him. Realmente Abraão chegou a 100 anos quando Deus lhe deu um filho, Isaque. Now Abraham was 100 years old when his son Isaac was born to him. E disse Sara, Deus me deu motivo de riso. Agora sim. And Sarah said, God has made me laugh, E aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. and all who hear will laugh with me. Por isso ela pôs o nome de Isaque de ele ri. That's why she named Isaac as the one who laughs. Não é muito interessante, irmãos? Isn't it interesting, saints? Ó Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. Bom, então, ó Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. Deixa-me ver. Então, Deus Todo-Poderoso que apareceu a Abraão, ele é capaz de ressuscitar os mortos e trazer à existência as coisas que não existem. So the Almighty God who appeared to Abraham, He's able to bring
into existence what does not exist and raise the dead. Isso está em Romanos 4, 17 e 18. This is in Romans 4, verses 17 and 18. Abraão então circuncidou ao seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias, segundo Deus havia ordenado. Abraham circumcised his son Isaac when he was 8 days old, according to God's commandment. Todos os judeus machos, todo macho é circuncidado ao 8º dia. Every male Jew is circumcised when he's 8 days old. Que significa circuncisão? What does mean circumcision? É um sinal do despojamento do corpo, da carne. It is a sign of the putting off of the flesh. Deus quer despojar a força da sua carne do velho homem. God wants to put off the strength of the flesh of the old Deus man. quer que você viva em ressurreição pelo poder do Espírito, He wants you to live in resurrection by the power of the Spirit, representado pelo 8º dia. represented by the 8th day. Cristo ressuscitou ao 8º dia. Christ resurrected on the 8th day. Então tinha Abraão 100 anos quando Deus lhe deu a Isaque, e a alegria de Sara era tão grande que disse: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. A alegria dela. Abraham was 100 years old when Isaac was born. And the joy of Sarah was so much that she said, who would have thought that Sarah would be nursing a child? E versículo 8 diz: And verse 8 says, Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Deus deu a Abraão um grande banquete. so the child grew and was weaned, and Abraham made a great feast on the same day that Isaac was weaned. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela deu à luz a Abraão, caçoava de Isaque. And Sarah saw the son of Hagar, the Egyptian, whom she had borne to Abraham, scoffing. Caçoava de Isaque. He was scoffing. Eu li em uma das notas de alguma versão, né, da Bíblia, dizem que possivelmente Ismael caçoava porque o seu nome era Elihi. I read on a footnote in one of the footnotes in the Bible that most likely Ishmael was scoffing on Isaac because of his name, of the one who loves. Fazia bullying ao seu nome. He was bullying his name. Aí que aconteceu? Vendo Sara, né? What happened Onde estou já? Where am I? É versículo 10, né? Disse Verse Abraão, 10. Disse Sara a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Therefore she said to Abraham, cast out this bondwoman and her son, for the son of this bondwoman shall not be heir with my son, namely with Isaac. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. And the matter was very displeasing in Abraham's sight because of his son. Claro, para Abraão, Ismael era seu filho. Of course, for Abraham, Ishmael was his son. Mas que Deus disse? But what does God say? Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa das tuas servas. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. But God said to Abraham, do not let it be displeasing in your sight because of the lad or because of your bondwoman. Whatever Sarah had said to you, listen to her voice, for in Isaac your seed shall be called. Quando Isaque foi desmamado, devia ter aproximadamente a criança entre 2 a 3 anos. When Isaac was weaned, he was most likely about 2 or 3 years old. Ismael já devia ter cerca de 16 anos. And Ishmael was probably 16 years old. Expulsar a escrava e seu filho parece ser muita crueldade, não parece? And to cast out the bondwoman and her son seems to be very cruel. No entanto, tem um grande significado espiritual.
However, there is a great spiritual meaning. Em primeiro lugar, irmãos, não há como conviver aquele que é nascido segundo a carne com o que é nascido segundo o Espírito. First of all, there is no way to live together the one who is born according to the flesh with the one who is born according to the Spirit. Gálatas 4, Galatians 4, 29. 29. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. But as he who was born according to the flesh then persecuted him who was born according to the Spirit, even so it is now. Não somente, irmãos, pessoas que andam segundo a carne acabam perseguindo pessoas que andam segundo o Espírito. But people who were born according to the flesh end up persecuting those who were born according to the Spirit. Mas até em você tem um velho homem que é segundo a carne, pode perseguir um novo homem em você que é segundo o Espírito. But not only that, even inside of you, the old man who can persecute the new man who is born according to the Em Spirit. você mesmo tem essa luta entre o velho homem com o novo homem, ou não tem? You have this fight in you between the old man and the new man. Para que, porventura, não deixe você fazer o que você quer, como diz em Romanos 7. So that it will not let you do what you want to do, like in what Romans 7 says. Por isso, irmão, não tem como conviver. Therefore, saints, there is no way to live together. Ou você vive segundo o Espírito, ou você vive segundo a carne. You either live according to the Spirit or according to the flesh. Estou certo? Am I right? Portanto, irmãos, vamos andar segundo o Espírito. Therefore, brothers and sisters, let's walk according to the Spirit. Em segundo lugar, aos olhos de Deus, nem todos, por serem filhos de Abraão, são considerados herdeiros. In second place, not all born from Abraham according to God's eyes are considered his heirs. Quando Sara falou para Abraão expulsar, né, a escrava com Ismael, parecia tudo muito cruel, né? When Sarah told Abraham to cast out the bondwoman with Ishmael, it seemed very cruel. Mas é para deixar claro que o herdeiro de Abraão é Isaac. But that was to make it clear that Abraham's heir was Isaac. Isso tem um significado espiritual muito grande. And this has a great spiritual meaning. Então isso está em Romanos, vamos ler Romanos 9:7. Let's read Romans 9:7. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Nor are they all children, because they are the seed of Abraham, but in Isaac your seed shall be called. Isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. That is, those who are the children of the flesh, these are not the children of God, but the children of the promise are counted as the seed. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. For this is the word of promise, at this time I will come and Sarah shall have a son. Então, você também é um filho da promessa. Therefore, you are also a son of the promise. Na promessa, você também é herdeiro de Abraão. In the promise, you are also an heir of Abraham. Gênesis 21:12. Genesis 21, verse 12. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça mal isso, porque atende a Sara, porque Isaque será chamada a tua descendência. But God said to Abraham, do not let it be displeasing in your sight because of the lad, because of the bondwoman. Whatever Sarah said to you, listen to her voice, for in Isaac your seed shall be called. Por isso, irmão, não há como conviver. Vamos para Gálatas 4:30. Let's go to Galatians 4:30. 4:30.
que diz assim: contudo, como diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Nevertheless, what does the scripture say? Cast out the bondwoman and her son, for the son of the bondwoman shall not be heir with the son of the free woman. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. So then, brethren, we are not children of the bondwoman, but of the free. Nós não somos filhos da escrava, nós somos filhos da livre. We are not children of the bondwoman, but of the free. Porque nós nascemos segundo o Espírito. Because we were born according to the Spirit. Gálatas 3:23. Galatians 3:23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei, nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. But before faith came, we were kept under guard by the law, kept for the faith which would afterward be revealed. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Therefore the law was our tutor, to bring us to Christ, that we might be justified by faith. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. But after faith has come, we are no longer under a tutor. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. Versículo 28. Verse 28. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. And if you are Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. E nós, irmãos, o Senhor, depois que o homem, né, eu falei isso lá no Rio. Foi no Rio? Onde que foi que eu falei? Que não a esterilidade. Foi no Rio? Foi Castanhal. Castanhal, né? Castanhal. Eu falei em Castanhal. A esterilidade de Sara, na verdade, representa a esterilidade da humanidade. And brothers and sisters, I share that in Castanhal, that Sarah's sterility represents the sterility of humanity. O homem foi feito, né, criado à imagem e semelhança de Deus, e quando Deus criou homem e mulher, os abençoou, né, e os fez fecundos para se multiplicar e encher a terra. And man was created according to God's likeness and image, and God blessed them to multiply and fill the earth. Mas em Gênesis 3, o homem desobedeceu a Deus e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. But in Genesis 3, man disobeyed God and ate of the tree of the knowledge of good and evil. A morte passou a reinar sobre a humanidade. And death reigned over humanity. O homem ficou estéril, não produz mais vida para Deus. And man became sterile, and he could no longer produce life for God. E Deus, por causa do coração de Abraão, ele chamou Abraão e fez de Abraão uma nação de Israel. And because of Abraham's heart, God called Abraham and he produced a nation from Para Abraham. guardar esse povo de Israel antes que viesse Cristo, ele deu a lei para guardá-la. And to keep his people of Israel before Christ came, he gave the law to guard them. E por isso que veio a lei antes de Cristo. That's why the law came before Christ. A lei é um aio para guardar o povo do Antigo Testamento, o povo de Israel. The law was a tutor to guard the people of God, the people of Israel. Mas Gálatas 3, versículo 24 deixa claro que quando viesse Cristo, a lei deveria entregar e conduzir o povo de Israel a Cristo. But Galatians 3:24 says when Christ came, the law should bring the people to Christ. O homem, então, novamente em Cristo, seria
fértil de novo, fecundo de novo e produziria fruto para Deus. And man once again in Christ will be fertile and will be able to produce fruit to God. Mas o povo de Israel tentou puxar a igreja de volta para a prática da lei. But the people of Israel tried to pull the church back to the practice of the law. Os primeiros dias da igreja de Jerusalém, a igreja era muito frutífera. The first few years of the church in Jerusalem, the church was very fruitful. Mas depois da perseguição, depois de 6 anos da maravilhosa vida da igreja em Jerusalém, veio a grande perseguição. After 6 years of the wonderful church life in Jerusalem, persecution came. E veio a grande pressão dos judaizantes para voltar a praticar a lei. And great pressure from the Judaizers to practice the law. E pouco a pouco isso prejudicou de novo a fertilidade da igreja. And little by little that hurt the fertility of the church. E 20 anos da história da igreja, a igreja se tornou pouco fértil. In 20 centuries of church history, the church was no longer fertile. Mas Sara foi feito para produzir filhos espirituais. But Sarah was made to produce spiritual children. Nós, como trabalhadores da última hora, And we, as the workers of the last hour, vamos restaurar a fertilidade da igreja novamente para Deus. let us recover the fertility of the church once again for God. Nós precisamos, irmão, produzir muitos filhos para Deus, para produzir o reino de Deus aqui na terra. We need saints to bear many children for God, for the Lord's kingdom on earth. Esse é um resumo que eu posso falar agora, porque o meu tempo já está esgotando. This is a summary that I can speak now because I'm running out of time. O encargo é para dizer para vocês, nós precisamos voltar a ser férteis de novo. My burden is to tell you that we need once again to become fertile. 20 anos sem produzir fruto adequado, 20 séculos sem produzir fruto adequado para Deus. 20 centuries without producing proper fruit to God. E o Senhor precisa voltar. And the Lord needs to return. Vamos restaurar a fertilidade da igreja. Let us recover the fertility of the church. Por isso o Senhor precisa de muitos seapistas, That's why the Lord needs many gypsiers, muitos trabalhadores, many workers, muitos comportores, many co-porters, muitos adolescentes, many teenagers, muitos jovens, many young ones, tropas capitães, troops and captains, muitos irmãos maduros, many mature saints, dando apoio para tropas e capitães como intendentes. providing support to the troops and captains and as senior stewards. Também todos os de meia idade, os valentes de Davi, dando total apoio e lado administrativo. And also the mighty men of David giving full support and managing support, administrative support. Vamos produzir muitos frutos para o Senhor. Let us bear much fruit to the Lord. Mas eu preciso terminar. But I need to conclude. Vocês dão-me mais um tempinho? Can you give me a little more time? Vamos lá no tempinho, vamos lá, vamos terminar. Let's Gênesis conclude. 21. Genesis 21. Agar foi lançado fora Hagar was cast out. e ela saiu. Abraão lhe deu um pouco de pão, um pouco de água e lhe mandou embora. And Abraham Lhes mandou embora. gave her some bread and some water and sent her away. Está no versículo 14. Levantou-se, pois, Abraão, capítulo 21. Abraão de madrugada tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Chapter 21, verse 14. So Abraham rose early in the morning and took bread and a skin of water, and putting it on her shoulder, he gave it and the boy to Hagar, and sent her away. Then she departed and wandered in the wilderness of Beersheba. Você sair pelo deserto afora sem água é suicídio, é morte na certa. If you go out in the wilderness without water, is certain death.
Mas se você tiver um destino certo para ir, você calcularia e veria qual quantidade de água você deve levar. But if you have a certain destination, you can make the calculation and bring the amount of water required. Mas Agar não tinha destino para ir. But Hagar had no destination. Ela saiu errante. She was walking as a wandering. É suicídio. This is a suicide. É morte na certa. It's a certain death. Aí acabou a água. Ela colocou o menino debaixo de uma árvore. Then she ran out of water, placed the boy under the shrubs, E se afastou, né? E se afastou e sentou, sentou-se num lugar e começou a chorar. She went at a distance and she sat down and started weeping Porque ela não queria ver o filho morrer. because she did not want to see the boy dying. Nessa hora o anjo de Deus lhe apareceu. At that time, the angel of the Lord appeared to her. Deus ouviu a tua voz, Agar. And the angel said that God heard her voice, Hagar. Aí ela, quando o anjo falou com ela, ela levantou os olhos e abriu-lhes os olhos Deus e ela viu um poço de água. And when the angel spoke with her, she opened up her eyes and she saw a well of water. E ali encheu odre de água e deu ao rapaz, e o rapaz reviveu. Then she filled up the water skin and she gave water to the boy and he lived. O rapaz cresceu, habitou no deserto e se tornou um flecheiro. And he grew up, he dwelt in the wilderness and became an archer. E habitou no deserto de Parã e com sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. He dwelt in the wilderness of Paran, and his mother took a wife for him from the land of Egypt. Então tem um poço de água que salvou a Agar e a Ismael. So there is here a well of water which saved Hagar and Ishmael. Agora nos versículos seguintes, versículo 22 até 34, aí aparece outro poço. But now, on the following verses, from verse 22 to verse 34, there is another well. Abimeleque apareceu a Abraão com seu comandante de exército Ficol. Abimelech and Phicol appeared to Abraham, came to Abraham. Ela apareceu para quê? Apareceu para fazer uma aliança com Abraão. And what for? To make a covenant with Abraham. Versículo 23. Agora, pois, jura-me aqui por Deus e não me mintas, porque não mentirás nem a meu filho, nem a meu neto, sim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado daquela mesma bondade com que eu te tratei. Verse 23, Now therefore swear to me by God that you will not deal falsely with me, with my offspring or with my posterity, but that according to the kindness that I have done to you, you will do to me and to the land in which you have dwelt. Para um rei querer fazer um acordo com Abraão de boa vizinhança, é porque Abraão era poderoso na época, cresceu. For a king to make an agreement with Abraham of good neighbors, it's because Abraham had become someone strong in the land. Abimeleque disse, eu te tratei bem até hoje, te dei a terra que você queria usar, ok, você está morando aqui, né? Eu te dei, então você trate bem meu filho e o meu neto. Abimelech told him, I did well to you, you dwelt in the land, now do the same with my offspring. Abraão disse, eu juro que eu vou tratar bem. Then Abraham rebuked Abimelech because of, Abraham said, I will swear. Mas ele reclamou de um poço de água que Abraão tinha cavado e os servos do rei tomaram a força. Then Abraham rebuked Abimelech about a well of water which the servants of Abimelech had seized. Então Abimeleque falou, eu não fiquei sabendo disso. E agora que você está me falando, eu fiquei sabendo. Então toma aqui, né? E nesse momento, né, ele devolveu o poço para Abraão. Abraão então deu ovelhas e bois para Abimeleque. Then Abimelech said to him that he wasn't aware of that. Then he returned the well to him, and Abraham gave Abimelech sheep and oxen.
E separou 7 cordeiras do rebanho e deu, né, e pôs para servir de testemunho de que Abraão cavou aquele poço. And also 7 lambs of the flock as a witness that Abraham had dug that well. Por isso que chamaram aquele lugar de Berseba. That's why that place is called Beersheba. E ali ambos, né, aqui no levantaram, né, e aí plantou Abraão tamargueiras em Berseba e ali invocou o nome do Senhor. And then Abraham, he planted tamarisk tree in Beersheba, and there he called on the name of the Lord. Irmão, o que quer dizer isso, hein? What does it mean, saints? Poço de água. Que importância tem poço de água? A well of water. What is the importance of a well of water? Qualquer cidade sem abastecimento de água não tem como sobreviver. Any city without water supply cannot survive. Todas as cidades construídas têm que ter um suprimento de água, não tem? Any city built up needs to have a water Sem supply. abastecimento de água, homem morre de fome, Without the water de supply, sede, man will die of thirst não tem como sobreviver. and cannot survive. Então, a água é uma coisa extremamente importante. So water is something extremely important. Água é essencial para a vida. Water is essential to life. Abastecimento de água é crucial para qualquer ajuntamento de homens. And the water supply is essential for any gathering of men. Semelhantemente, irmãos, a igreja precisa de água para viver. And similarly, the church needs water to live. Por isso, Jesus apareceu uma mulher samaritana e disse que se você beber da água desse poço, tornará a ter sede. That's why when the Lord talked to the Samaritan woman, he said, if you drink of this water, you will thirst again. Mas se beber da água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. But if you drink of the water that I will give you, this water will become a fountain flowing out for eternal life. Se não tivermos suprimento de água, irmãos, nós não sobrevivemos. If we do not have the water supply, we do not survive. Em João 7, 37 e 39, Jesus nos mostra onde está o suprimento de água. In John 7, verses 37 to 39, Jesus shows us where the supply of water is located. Vocês se lembram daquela história? Jesus, no último dia da festa, levantou-se e disse e exclamou: quem tem sede, venha em mim e beba. Do you remember the story on the last day of the great feast? Jesus said, if anyone thirsts, let him come to me and drink. Quem crer em mim... Como é que é? Quem crer em mim, como diz a Escritura, He who believes in me, as the scripture has said, rios de água viva fluirão dele. out of his heart will flow rivers of living water. Isto ele disse com respeito ao Espírito que receberiam os que nele crescem. But this he spoke concerning the Spirit whom those believing in him would receive. Pois Espírito ainda não havia sido dado porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. For the Holy Spirit was not yet given because Jesus was not yet glorified. Mas Jesus morreu e ressuscitou. But Jesus died and resurrected. Deus o glorificou. God glorified him. Ele se tornou o Espírito que é a fonte de suprimento de água para nós. He became the Spirit which is the source of water supply to us. Hoje nós cremos em Jesus. Today we believe in Jesus. Nós recebemos essa fonte de água viva dentro de nós. We receive this source of the fountain of water of life inside of us, Que é o Espírito. which is the Spirit. Por isso a igreja sobrevive. That's why the church can survive. Tem água em abundância. It has water in abundance. E nós podemos saciar a sede de muitas pessoas nas ruas. And we can supply the thirst of many on the streets. Em 1 Coríntios 15, 45, como diz? In 1 Corinthians 15:45, what does it say? Os irmãos mais velhos sabem. The older ones know it. O último Adão tornou-se o Espírito que dá vida. The last Adam became the life-giving Spirit.
E 1 Coríntios 12, 13 fala, e a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. And 1 Corinthians 12:13 says, "For by one Spirit we were all given to drink into one Spirit." Por isso, irmãos, nós hoje sobrevivemos porque nós temos abundância de água. That's why, saints, today we survive because we have water in abundance. A mesma importância do poço de água para a sobrevivência de Ismael, The same importance of a water well for Ishmael, e também a importância do poço de Abraão para ele viver em Gerar. and also the well of Abraham, in order for him to live in Gerar. Nós hoje temos essa água viva para viver por nós, para Today viver we para o do Senhor. have this living water to live for the Lord. Então, irmãos, Abraão plantou tamargueiras em Berseba, tamargueira significa aquela árvore que sobrevive em solos secos e salinos, So Abraham cheio de sal. planted a tamarisk tree in Beersheba, and this kind of tree survives in a land with a high level of salt, Onde outras árvores não sobrevivem, mas tamargueira prospera. where other trees cannot survive, but the tamarisk tree can do it. Ainda produz tâmaras doces, mesmo debaixo do sol forte. And it produces tamarisk even under the sun. É símbolo de resiliência, força e prosperidade em condições áridas. And this is a symbol of resilience, of strength and prosperity even in harsh conditions. Por isso, irmãos, ele invocou o nome do Senhor lá. That's why, saints, he called on the name of the Lord over there. Isaías 12, como diz, In Isaiah 12, what does it say? versículo 2: Eis que Deus é minha salvação, confiarei e não temerei. Porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Behold, God is my salvation, I will trust and not be afraid. For the Lord is my strength and song. He also has become my salvation. Por quê? Porque nós temos água. Why? Because we have water. Como tirar água? How can you draw Como é water? que você bombeia água? Como é que você tira água do poço? How can you pump water from the well? Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Therefore with joy you will draw water from the wells of salvation. Como? How will you Onde do está a that? bomba para tirar água? Where's the pump to draw the water? Direis naquele dia, dai graças ao Senhor. And in that day you will say, praise the Lord. Invocai o Senhor, tornais manifestos. Call upon his name, declare his deeds. Invocai o Senhor. Call upon his name. Vamos tirar água. Let's draw water. Está com sede? Ó Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. Ó Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. E Isaías 55. Isaiah 55. Isaías 55. Isaiah 55. Vós que não tem dinheiro, vem beber sem, né? Vende as águas. Oh, everyone who thirsts, come to the waters. Vocês que não têm dinheiro, vem comprar, vem comer. And you who have no money, come Sem buy and eat. dinheiro e sem preço. Yes, come buy wine and milk without money and without price. Aí versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Verse 6, seek the Lord while he may be found. Invocai-o enquanto está perto. Call upon him while he is near. Salmo 1. Psalms 1. Já estou terminando, tá? I'm Fica concluding. tranquilo, fica I'm tranquilo. wrapping Estou up. terminando. Versículo 2. Psalms 1, verse 2. Eu vou ler desse versículo 1, vai. verse Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. Quem dorme com Deus, acorda com Deus, faz a transcrição da palavra, faz imersão. He who sleeps with God and walks with
and wakes up with God and does transcription. Ele é como árvore plantada junto à corrente de água, He shall be like a tree planted by the rivers of water, que no seu devido tempo dá o seu fruto. that brings forth its fruit in its season. Nós não somos mais estéreis. We are no longer sterile. Nós temos água para dar fruto, We have water to bring fruit, e cuja bear fruit. folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Terminando com Jeremias 17, Concluding with Jeremiah 17. que tem uma música, né? There is a song about it, right? Versículo 7 e 8. Verse 7 and 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is the Lord. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, For he shall be like a tree planted by the waters, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. which spreads out its roots by the river and will not fear when heat comes. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. And will not be anxious in the year of drought, nor will cease from yielding fruit. Com a vinda de Cristo, com a vinda do Espírito que recebemos, With the coming of Christ and with the coming of the Spirit, what have we received? acabaram os anos de esterilidade da igreja. Those years of sterility of the church are done. Vamos dar fruto para o Senhor. Let's bear fruit to the Lord. Muitos filhos espirituais. Many spiritual children. Amém. Jesus é o Senhor. Amen. Jesus is Lord.